Qual o nome da senhora? Georgette. Georgette e? Sim, senhor. Karina. Karina. Então, como é que é a história da senhora? A senhora que lutou por ela? Sim, Karina senhor. deu muita dor de cabeça para a senhora? Sim, senhor, pastor. Deu dor de cabeça, né? Só que eu não aparentava preocupação, porque a minha confiança está em Deus, né? E ela está sabendo disso agora, que me via sempre sorrindo, mas por dentro só Deus sabia como é que eu estava, né? Então, ela teve na presença de Deus, né? E aí depois ela se afastou e eu continuei lutando. A Karina, ela saía, né? Quando ela começou a trabalhar fora, em 2009, ela se afastou da presença de Deus, né? E aí começou a ir para balada, aí a cabeça virou. Começou a ir para balada, e aí eu via aquelas fotos, aí eu ficava assim triste, mas na luta, né? Aí ela dormia na casa das colegas, e aí ela fumava, aí bebia, assim, graças a Deus ela nunca usou droga, nada, mas ela bebia, fumava, e aquilo ali era muito triste. Assim, nunca foi uma filha de responder essas coisas, mas não é o suficiente, né? Eu queria ela na presença de Deus, como ela está hoje, graças a Deus. E você, Karina? Deixa eu falar um pouquinho com ela. Bom dia, pastor. Bom dia. Como é que foi essa fase aí? Então, como diz meu irmão, né, eu corri errado, né? Eu me envolvi com muitas pessoas, eu perdi literalmente meu tempo, né? Eu era pura, eu era da igreja, né, até 2009. Então, infelizmente, foi tudo desandando, conheci o mundo, queria ser a descolada, aí comecei a fumar, comecei a beber, né? Aí encontrei meu esposo, hoje esposo, né, nesse mundo aí, um primo de um amigo meu. E aí a gente discutia muito. E ele era muito ciumento e a gente brigava muito. Eu falei, gente, eu acho que eu não tô maluca. Eu vou conversar com alguém para ver como que a gente começa a acertar, porque eu não queria mais mesmo. Aí eu lembrei de um casal de amigo meu que são obreiros, né? Aí eu comecei a conversar com eles nos atendiam, saíam do trabalho direitinho, a gente conversava, ele falava, eu falava, tudo bem. Aí ele falou assim, esse meu amigo obreiro, falou, Karina, vai quinta-feira na igreja. Aí quando eu cheguei na igreja, aí o pastor falou assim, abraça o seu esposo. Aí eu falei, não, pastor, não estou querendo mais ele, o senhor não está entendendo. Aí foi o abraçar o esposo na reunião que a gente começou a entender que não estava certo, sabe? Então, assim, aí a gente começou a buscar um pelo outro. Que vocês não eram inimigos, né? Existia um outro inimigo que vocês não estavam enxergando. Sim, a gente começou a olhar para a solução que era Jesus. A gente colocou Jesus fazendo parte da trindade do nosso relacionamento. Então, a gente começou a pegar firme no Força Jovem, fomos domingo, aí a gente começou a ir mais dias na igreja. E aí eu fico até pensando assim, uma amiga minha falou, Karina, como é que você parou de fumar? Eu não parei de fumar, eu simplesmente não sentia desejo. Então, eu não passei mal, eu sei que assim, a libertação ela vem pela verdade. A verdade liberta a gente. Então, assim, eu sabia que eu fazendo mais coisas para Jesus, tudo ia se ajeitar. E foi exatamente assim. Mas a porta de entrada, então, foi a terapia do amor. Foi, né? sim, senhor. Hoje, graças aos votos, aos propósitos, à perseverança da senhora pode dizer que a família da senhora é uma bênção? Ah, posso. A Karina hoje é uma bênção? Sim, senhor. Sim, senhor. E você, Karina, vai parar? Não, senhor. Continua até firme? Jesus voltar. Hoje realizada? Sim, senhor. Curada, Graças transformada? A Deus. Graças a Deus. Ali são fotos dela, né? Foram, meu Mudança esposo, completa. Casamento. Foi completa. E assim, o casamento, como tá? Então, assim, o relacionamento ele é um dia após o outro, né? Eu penso como que eu vou fazer meu esposo feliz hoje. O pessoal falava, mas 1 ano de casado, vocês vão começar a brigar, aquela coisa de início. Olha, pastor, eu não vi isso. Eu não vi. Eu tenho 9 anos com ele, a gente se casou há 4. Mas, assim, depois que o casamento veio, porque, assim, às vezes eu orava pela minha família, estava na presença, só que eu estava em pecado porque eu não era casada. Uhum. E é impressionante como Deus fala no nosso interior. Como é que você pode me pedir uma coisa e você está no erro? Não tem como. Entendeu? Quer dizer, se consertaram com Deus, Sim. priorizaram o altar, Sim. colocaram o espírito do amor acima de tudo. Isso. Hoje feliz e realizada. Sim, em nome de Jesus, para a honra e glória dele. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe vocês, hein? Tá ligado, mais pastor. e mais.